Deus colocou no meu coração, fiquei muito feliz, quero parabenizar a Rede Feminina e os conectados pela atividade de ontem à noite. Tal mãe, tal filhos, vai ter tal pai, tal filhos, tenho certeza que vai ser maravilhoso da mesma maneira. É você mãe que não veio com seus filhos, você filho que não veio com sua mãe, perdeu, mas quero louvar a Deus pela criatividade dos irmãos, da decoração, da Silvia, do Clayton aí, por tudo que tem feito. E o tema da minha mensagem é um tema que para os antigos faz muito sentido, para os mais novos não faz muito. Mas o tema da minha mensagem é retratos de mãe. Antigamente a gente falava, vamos tirar um retrato. O pessoal ia no lambe-lambe, pessoal... Tinha aqueles vendedores que iam nas fazendas, nos lugares, faziam os quadros, falavam, vamos fazer um retrato. Há uma diferença de retrato para foto, para fotografia que você vê hoje. O que tem diferente? É que se banalizou muito a fotografia. Hoje uma foto, às vezes é a selfie, as fotos que você faz, lógico que tem uma história por trás, mas os retratos de antigamente, cada retrato que tinha na parede, o retrato da sua mãe, retrato do seu pai, dos seus avós, de um lugar, tinha uma grande história por trás. Uma grande história era contada. Talvez de uma foto você poderia ouvir tanta história. Então, por trás de cada retrato de mãe, há muita história. Eu não sei se você já teve a curiosidade de chegar e perguntar para sua mãe, para o seu pai, como que é a história do meu avô, da minha avó, do meu bisavô. Tem alguma informação? É legal, talvez você não teve essa curiosidade de ir atrás da história. E nessa noite, pensando em retratos de mãe, eu quero pensar de uma maneira como Deus retratou o que é ser mãe. Abra sua Bíblia em Gênesis 3:20. Mesmo assentado, mas com toda a reverência. Gênesis 3:20. E deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. E deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Deus continue a abençoar a palavra dele nos nossos corações. Você vê que desde o princípio, Deus, na sua infinita sabedoria e amor, Ele escolheu que a humanidade viria através da mãe. A mãe, ela foi aquilo que viria para completar o que faltava na humanidade. Quando Deus criou Adão, Ele viu que Adão não estava completo. Ele viu que faltava algo. E Ele criou alguém para estar do lado dele. Mas Deus, Ele disse assim, eu quero que tudo que eu fiz seja para a minha glória. Tanto é que depois ele fala assim, ele dá uma ordem para Adão e Eva, crescei e multiplicai-vos. Então Deus escolhe que através da mãe, adoradores iam surgir. Quando Deus decidiu ter filhos, é porque Deus queria ter mais adoradores. É por isso que a mesma ordem continua para hoje, que Deus diz, crescei e multiplicai-vos. Fala assim, então para continuar fazendo filho, né? Amém, você que está aumentando a sua prole. Mas Deus hoje também quer filhos espirituais. Tanto é que após a queda, Deus continua esse projeto e escolhe uma mãe, uma mulher. Em Gênesis 3,15 ele diz que a semente de uma mulher pisaria a cabeça da serpente, essa lhe feriria o calcanhar. É a profecia de que de Maria nasceria o Messias. Deus está dizendo assim que nada vai acabar com o projeto dele de ter adoradores, que o adorem, que exaltem o nome dele. Esse Dia das Mães é um dia muito especial. Eu não sei se você fez uma homenagem para sua mãe, se você fez uma surpresa para sua mãe. Eu fiquei sabendo de uma história, eu não sei se é meninos aqui da igreja, tá, gente? Eu não sei se são também gêmeos. Aí você tem os meninos gêmeos aqui da igreja, não vai ficar olhando para achando que foi eles, mas eu não sei se é daqui da Memorial. Mas tem uma história que desse Dia das Mães, que 2 meninos falaram para sua mãe, mãe, fica deitada,
não precisa fazer o café da manhã hoje. A mãe ficou deitada. E a mãe escutou aquele barulho na cozinha, aí começou a sentir um cheiro de café. Olha, café na cama, já ficou imaginando, né? Aí sentiu o cheiro de bacon, de ovos mexidos. Mãe, não levanta, fica aí. E a mãe deitada, e esses dois meninos preparando esse café da manhã, até que eles gritaram: mãe, pode vir. Quando a mãe veio, os dois estavam lá comendo o café da manhã. Falou: mãe, nesse dia das mães, a surpresa nossa é que a senhora não vai precisar preparar o nosso café da manhã. Nós mesmo preparamos nosso café da manhã. As mães geram expectativa nos filhos. E os filhos surpreendem as mães. Eu não sei se foi daqui da igreja esses dois meninos, não. Mas é importante você saber que a mãe, ela é a coisa mais importante que Deus fez para a sociedade. Abraham Lincoln, por exemplo, ele disse o seguinte: tudo que sou e posso ser, eu devo à minha anjinha de mãe. Essa frase você conhece, saiu até filme sobre ele. John Gray disse o seguinte: a mão que balança o berço guia o mundo. Napoleão Bonaparte disse: deixe a França ter boas mães e ela terá bons filhos. Ninguém pode moldar melhor ninguém do que uma mãe. Deus deu esse poder para a mãe. Deus deu essa autoridade para a mãe. Deus escolheu a mãe como uma parte desse agente especial de Deus para fazer algo poderoso na vida dos filhos. Provérbios 31, 28 diz que seus filhos se levantam e a elogiam, e seu marido também elogia. Quando uma mulher, uma mãe é virtuosa, quando ela é cheia dessa graça de Deus sobre a sua vida. A mãe tem o poder de influenciar os seus filhos. Há muitos conselhos em Provérbios de como uma mãe deve agir com o seu filho. Provérbios 22, 6 diz: instrui o menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não desviará dele. Mães, tenham paciência e continue orando para que seus filhos amadureçam mais rápido. Mas eu sei que muitas coisas que as mães semeiam hoje, elas não colhem no mesmo dia. Talvez lá na frente você vai ver esse filho frutificando, esse filho, tudo que ele recebeu, que você ministrou na vida dele, ele já maduro, podendo viver uma vida diferente. A esperança é que desde agora ele possa fazer isso. Sabemos disso. Mas a homenagem ao Dia das Mães é uma justa homenagem, porque a mãe, ela é a graça, é a manifestação da graça de Deus. Falei: pastor, você não conhece a minha mãe. Mas na verdade, irmãos, se nós fôssemos receber tudo que merecíamos receber da parte da nossa mãe, nós não conheceríamos o que é misericórdia. Mas há uma frase que eu gosto muito, diz que pai é lei e mãe é graça. No Dia das Mães, você que é filho, você que é filha, porventura, por acaso você perguntou isso para sua mãe? Ou você já fez isso no passado? Mãe, que presente você quer ganhar? Essa é uma frase que a gente faz para a mãe. Mãe, o que você quer ganhar? E normalmente a mãe fala assim: não, filha, algumas, né? Mãe, filho, eu não preciso de nada. Eu não preciso de coisa alguma. Eu só quero que você seja um filho obediente. Só quero que você seja um filho fiel a Deus. Só quero que você permaneça firme nos caminhos do Senhor. Porque a mãe, ela, por mais que ela possa precisar de alguma coisa, de ter interesse em ganhar alguma coisa, acima de tudo o interesse dela é em ver os seus filhos como discípulos de Jesus Cristo. Então o maior presente que um filho pode dar para sua mãe é de honrar pai e mãe. É de saber, a mãe saber que os seus dias estão sendo prolongados na terra e que você vai ir bem, porque você honra a sua mãe e o seu pai. Um dos maiores elogios que eu recebi do meu sogro, quando ele estava em vida, ele falou assim: eu tenho certeza que você vai ser um bom marido. Eu perguntei para ele: por quê? Você é um bom filho. E eu autorizo você a perguntar isso para minha mãe. Até hoje, procuro ser um bom filho. Eu estou no período da honra. Eu tive o período de eu ser obediente à minha mãe, período de ser submisso à minha mãe. Hoje eu estou num período muito legal, que é de honrar a minha mãe.
A Bíblia é cheia de exemplos de mães. Eva, como eu disse, Eva, o nome quer dizer, representa vida ou mãe, a mãe de tudo, Eva. Gênesis 4, ela é a primeira mulher a gerar filhos. O caráter dos filhos vai depender muito da ação materna. Por isso que fala que a beleza da mulher não seja o frisado dos cabelos, os adereços, mas seja o que está na sua essência. Deus colocou isso na mulher. É o caráter de Deus, a imagem, a semelhança de Deus é manifesta muito pela mulher. Por isso que Pedro também dando conselho para aqueles maridos cabeça dura, aqueles maridos que são meio Nabal, meio tolos, aqueles maridos que não obedecem a palavra, aqueles maridos que não compreendem, fala assim, mulheres, 1 Pedro 3, fala assim, mulheres, olha, sem palavras, pelos seus atos, pelas suas atitudes, você pode ganhar o seu marido se ele é um ímpio. Sara, Gênesis 21, versículo 1 diz assim que Sara simbolizava princesa. Ela teve um filho, que você sabe, Isaac, que foi um filho de milagre. Deus fala assim, quantas mulheres estéreis que puderam ter filhos. E ela é um exemplo porque ela foi com 90 anos de idade de ter o filho. E dela veio Jacó, de onde vieram as 12 tribos, que você conhece na história da Bíblia de Israel, sobre Israel. Aquela mulher chamada Ana, quantos não se lembram? Aquela mulher que foi chamada até de louca, bêbada, mas ela orava porque ela queria filhos. E ela falou assim, quando eu tiver um filho não é para mim, é para o Senhor, eu vou consagrá-lo ao Senhor. Ana, está em 1 Samuel 1,10, é a mãe de oração, a mãe que ora. A promessa de oferecer a Deus o filho que nasceria, Samuel. E ela ofereceu e consagrou Samuel a Deus. E Samuel, irmãos, como Jesus Cristo foi o único que teve os ofícios que Jesus teve e que hoje é oferecido para cada homem, de ser rei, sacerdote e profeta. Samuel viveu isso na sua vida. Uma outra mulher, a mãe do pastor Timóteo, cooperador de Paulo, a Eunice, em 2 Timóteo 1,5, Eunice significa vitoriosa, piedosa. Em 2 Timóteo 1,5 fala assim, a fé que existiu em tua avó Lóide e a sua mãe Eunice. Eunice é lembrada pela fé que recebeu da mãe Lóide. Olha que coisa tremenda esses tipos, esses retratos de mãe. Outra mãe que você conhece muito bem, Maria, onde se cumpriu a profecia de Gênesis 3,15. A mãe usada por Deus para trazer ao mundo o Salvador Jesus Cristo. Em Lucas 1, versículo 30 a 31, Maria é chamada da bem-aventurada. E Maria foi a que deu o melhor e o maior conselho que qualquer pessoa deve fazer. Maria, ela deu esse conselho que está em João 2, versículo 5. Quando Jesus fez o primeiro milagre, então ela falou aos serventes, fazei tudo o que ele vos disser. Olha que conselho de mãe. Tudo que Jesus mandar fazer, vocês façam. Sabe por quê? Maria reconhecia que mesmo ela sendo bem-aventurada, ela gerou o Messias. Ela gerou aquele que seria Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Eu falei desses retratos de mãe, mas eu pergunto para você, e aquelas mães que nós não sabemos os nomes? Aquelas mães parecidas talvez com algumas que estão aqui sentadas, que perderam seus filhos em um acidente trágico. Aquelas mães que têm os seus filhos talvez em um presídio. Aquelas mães que viram seus filhos morrer de uma maneira violenta. Aquelas mães que sofrem a desgraça de saber que seus filhos vão pegar uma prisão por muitos anos e talvez ela nunca vai revê-los. Como isso é triste. Mas Maria é uma mãe, apesar de ser bem-aventurada, que ela assistiu a perseguição que seu filho, o amado Jesus Cristo, sofreu, mesmo sendo inocente, tudo que ele passou, tudo que ele sofreu, ela assistiu tudo isso. E ela sabia que ele, mesmo sendo inocente, ele era o Messias. Para uma mãe não é fácil ver um filho sofrer. Fico imaginando como foi para Maria ver Jesus sofrer.
Mas neste momento que eu estou retratando algumas mães, eu quero trazer um retrato. Eu falei tudo isso para você, para ter um retrato de uma mãe diferente nessa noite. Deus colocou no meu coração e eu falei com muita coragem, com muito temor e tremor diante de Deus, quero trazer o retrato dessa mãe. Você alguma vez já parou para pensar na mãe de Judas? Porque hoje nós vamos celebrar a ceia do Senhor e foi por isso que eu pensei em Judas. Você já parou para pensar na mãe de Judas? A Bíblia nem cita o nome dela. Mas afinal de contas, Judas também tinha mãe. Ela também o embalou no colo. Ela também amamentou ele. Ela também cuidou dele. Ela também tinha esperanças. Ela viu ele sendo chamado por Jesus. Ela viu ele se tornando apóstolo. E eu te pergunto, será que o amor da mãe de Judas por seu filho, o amor que a mãe de Judas tinha por ele, era menor que o amor de Maria por Jesus? E eu creio que se junto a elas algumas mães diferentes que estão por esse mundo afora. Eu não sei se você recebeu no seu WhatsApp, eu até não compartilhei, porque muitas coisas que chegam no WhatsApp são falsas, né? Então eu não tinha informação, mas de que agora, nesse Dia das Mães, de mais ou menos cerca de 35 a 37 mil presidiários iam receber um indulto do Dia das Mães. Eu sei que muitos receberam, eu creio que não chegou nesse número, não sei o número que chegou, mas muitos receberam o indulto para poder ver as suas mães. E eu aviso olha, cuidado, na hora que você for entrar no seu carro, cuidado, porque você pode ser assaltado, podem te roubar. E as pessoas estão comentando, olha, muitos desses vão cometer crime, muitos desses vão aproveitar para fugir, muitos desses não vão voltar para a cadeia. Mas eu fiquei pensando também que alguns milhares de mães, talvez nesse dia estavam aguardando para dar um abraço no seu filho. Talvez muitos filhos esperando para ver a sua mãe, mesmo no meio desses. Você alguma vez parou a pensar na mãe de Judas? Talvez nunca paramos para pensar na mãe desses presos, desses que estão lá, encarcerados. Muitos filhos como esses presos, outros tantos que estão soltos na sociedade, e talvez alguns que têm comportamentos que as mães não aprovam, têm feito as suas mães sofrerem, têm feito as suas mães chorarem. Mas mais uma vez eu te pergunto, o amor da mãe de Judas por seu filho era menor que o amor de Maria por Jesus? O amor de ambas era grande. O amor de ambas é igual, porque amor de mãe, Jesus mesmo sempre retratou o quanto era o valor de uma mãe. E o próprio profeta Isaías, ele falando sobre o amor de Deus, para exemplificar quanto Deus nos ama, usou o amor de mãe, dizendo, pode uma mãe abandonar seu filho? Também eu jamais vou abandonar vocês. Sabe aquela pergunta, nas famílias grandes tem muito isso, né? Quando é filho único não tem, mas quando tem mais de um filho, fala assim, tem um filho preferido. Na minha casa a gente era 4 irmãos, e fala assim, acho que fulano é o preferido da mãe. E as mães falam assim, não, meus filhos é como o dedo da minha mão, né? E as mães usam vários exemplos. Mas alguém escrevendo sobre o filho preferido, olha só, eu achei muito interessante. Certa vez perguntaram a uma mãe qual era seu filho preferido, aquele que ela mais amava. E ela deixou entrever um sorriso e respondeu, nada é mais volúvel que um coração de mãe. E como mãe, ela respondeu, o filho predileto é aquele a quem me dedico de corpo e alma. É o meu filho doente até que ele sare, o que partiu até que ele volte, o que está cansado até que ele descanse, o que está com fome até que ele se alimente, o que está com sede até que ele beba, o que está estudando até que ele aprenda, o que está nu até que ele se vista, o que não trabalha até que ele esteja empregado, o que namora até que ele case, o que casa até que ele conviva, o que é pai até que ele crie seus filhos, o que prometeu até que ele cumpra, o que chore até que ele se cale,
e já com o semblante bem distante daquele sorriso, completou: o que me deixou até que eu o reencontre. O amor de mãe é como um raio de sol que aquece a semente e a faz brotar para o orvalho da noite e para a manhã que nasce. Autor desconhecido. Judas, com certeza, era um filho predileto da sua mãe. Ela tinha esperança. Ela tinha expectativas nele. Você é um filho predileto da sua mãe. A sua mãe tem expectativas em você. Sua mãe tem esperança em você. Judas foi escolhido por Jesus, disso não há absolutamente nenhuma dúvida, irmãos. Você fala assim, será que Judas foi escolhido? Se você abre os evangelhos, Mateus 10, Marcos 3, Lucas 9, ele foi separado para o ministério apostólico. Um verdadeiro episcopado, que conforme a anotação da Nova Versão Internacional designa a função pastoral. Judas era para ser um pastor, ele foi um pastor. Judas assumiu a tesouraria do grupo que seguia Jesus. Deve ter merecido essa confiança, pois ninguém entrega dinheiro a uma pessoa de reputação ruim. Judas recebeu poder para expulsar demônios, curar enfermos, ressuscitar mortos e pregar o evangelho. Onde está isso, pastor? Na Bíblia. Mateus 10, Marcos 6, Lucas 9. Ele não estava somente no time dos 70 que foram enviados de 2 em 2. Ele estava no grupo seleto dos 12 que caminhavam com Jesus. Ele estava nesse grupo escolhido sob a oração de Jesus e o Pai, chamado de o colégio apostólico. Talvez não tenhamos palavras ou pensamentos para expressar o que sentiu talvez essa mãe de Judas. Talvez ela mesma nos diria: eu não sou como as Marias ou qualquer dessas outras mães famosas e honradas. Eu não sou sábia ou honrada como Maria, a mãe de Jesus. Eu não sou brilhante ou ansiosa como Maria Madalena, a seguidora fiel de Jesus. Meu coração não é cheio de gratidão como Maria, a mãe de Tiago e João, que pediram a Jesus para colocar seus filhos em seu lado direito e esquerdo. Eu não posso falar maravilhas das curas de Jesus como pôde a própria sogra de Pedro, porque eu sou a mãe de Judas, cujo nome é cuspido. E você sabe, né? No sábado de aleluia, enforcam e dão paulada naquele boneco. Talvez naquela época ela nos dissesse: tenho recolhido minhas lágrimas do que há em memórias na minha vida. Talvez ela nos diria: era meu filho, eu o amava, eu adorava ele, eu o amamentei, eu o segurei no colo, eu segurei e criei a maior esperança para ele. Talvez aqui nessa noite tem mães que choram porque seus filhos não estão na igreja. Tem mães que choram porque sabem que não é o fato dos seus filhos não estarem na igreja, é por estarem longe de Jesus. Tem mães que choram porque sabem que seus filhos estão cada dia mais céticos para as coisas de Deus. Tem mães que choram porque sabem que seus filhos, suas filhas estão caminhando para um caminho que eles sabem que é caminho de morte, que é caminho de perdição. Alguém disse esta frase sobre o amor de mãe: eu amo meu filho e vou amá-lo sempre mais. Se o amor fosse na carne, eu ia gravá-lo com ferros em brasa no meu coração e estar em paz. Mas é na alma, é mais profundo. Só mãe sabe o amor por um filho. Eu me lembro quando meu irmão caçula faleceu num acidente trágico de carro. Foram 6 meses de eu ouvir o choro da minha mãe toda noite, de saudade. De saudade do meu irmão. Só mãe sabe o amor que ela tem e nutre por um filho. Muitas vezes achamos que Deus desiste ou desistiu de nós, ou de nossos filhos. Mas tem uma coisa que a mãe de Judas sabia: que Jesus amou Judas e amou até o fim. Jesus não desistiu de Judas. Jesus amou Judas até o fim.
Isaías 49 diz assim, a partir do versículo 14, Isaías 49, 14 a 16. Mas Sião diz: o Senhor me desamparou, o meu Senhor se esqueceu de mim. Você já sentiu-se assim? Aí ele responde: pode uma mulher esquecer-se de seu filho de peito, de maneira que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse, eu todavia não me esquecerei de ti. Versículo 16: eis que nas palmas das minhas mãos eu te gravei, os teus muros estão continuamente diante de mim. Quero ver algo com você muito forte agora, irmãos. Algo que para mim foi muito forte. Hoje é dia de celebração de ceia. Abra sua Bíblia em João 13:1. Vamos já nos preparar para essa ceia, para esse momento. João 13:1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Veja bem, irmãos, esse versículo. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. No meio dessa noite de ceia, essa noite de intimidade com seus amigos mais chegados, e dentro desses amigos mais chegados, irmãos, eram os apóstolos, eram os 12 reunidos ali. Jesus jogou uma bomba sobre os 12 homens reunidos ao redor dele. Naquela noite, alguém o trairia. Alguém trairia Jesus. Os discípulos olharam uns para os outros, dizendo: quem é? Quem vai trair a Jesus? Jesus tocara num ponto nevrálgico. Uns perguntavam: por acaso sou eu, Senhor? Sou eu que vou te trair? Os discípulos reagiram por sua vez, expondo suas dúvidas. A traição não era um pensamento novo. Jerusalém era um lugar cheio de conspiração, cheio de conspirações que aconteciam. Mas nessa noite da ceia, era uma noite que já era uma noite de perigo. Eles estavam no cenáculo, que foi arranjado clandestinamente, com um misterioso homem carregando um jarro de água. Era uma noite muito íntima, era uma noite muito especial, era uma noite só para as pessoas íntimas de Jesus. Era uma noite para aqueles que Jesus amou, para aqueles que Jesus dedicou tempo, Jesus investiu tempo. Uns poucos momentos depois da bomba de Jesus, e você sabe que nesse momento é aquele dia da ceia, aquele dia que Jesus lava os pés dos discípulos, é o dia que Jesus ensina as 2 ordenanças. Ele fala: olha, eu quero deixar 2 ordenanças para vocês, uma delas é o batismo, a outra é a ceia, e a outra é lavar os pés. O nome Judas, irmãos, antes comum, depois desse evento trágico, quase desapareceu. Nenhum pai queria ter o nome do seu filho de Judas. Mas a pergunta é: como poderia Judas trair o Filho de Deus? Como poderia ele, que estava junto com Jesus, trair a ele, sendo que ele era amado por Jesus? Sabemos que Judas, ele fazia parte dos zelotes. Sabíamos que ele tinha alguns pensamentos de ter Jesus como um libertador, alguém que ia destruir o exército romano. Ele tinha vários pensamentos. Talvez ele estivesse aborrecido com algumas coisas. Ele não queria manifestações pacíficas, ele queria protestos mesmo, ele queria ir para a guerra, ir para a luta, ir para a batalha. Mas há uma palavra, irmãos, que nesse texto de João você vai perceber, se você ler todo ele, fala que chega um momento, depois que Jesus falou tudo isso, entrou Satanás nele. Uma coisa que Deus mandou eu falar para você aqui nessa noite: Deus tem dado oportunidades, Deus tem amado a humanidade toda, Deus tem amado as pessoas, e o amor dele vai ser até o fim, porque estamos no período da graça. Mas, irmãos, algumas pessoas estão abrindo portas, abrindo brechas, e nessas brechas, nessas portas, Satanás pode entrar. É um alerta, porque diz que
Acabando Jesus de falar, você pode ver, está no texto, você continuar lendo depois na sua casa, entrou Satanás nele, e ele saiu e fez o que tinha que fazer. Mas mesmo assim, Jesus não deixou de amar. Judas não foi o primeiro nem o último a trair Jesus. Quando Jesus conduziu, depois da ceia, quando Jesus foi para o Getsemane, e quando Judas levou aquela turba, aqueles homens para prender Jesus, para lincharem Jesus, abre em João 13, 18, parte C. João 13, 18, somente a parte C do versículo. Quando Judas chegou, estava se cumprindo algo que Jesus tinha profetizado lá na ceia. Lá na ceia, Jesus disse: o que come o pão comigo, levantou contra mim o seu calcanhar. Sabe o que significa isso, irmãos? Eu não sei quem já... Às vezes você tem um cavalo, que você sempre andou nele, aí você dá uma bobeira, vai atrás dele, assim, ele dá um coice bem na sua boca. Arrebenta com você. É mais ou menos isso que Jesus fez, que Judas fez com Jesus. Jesus não esperava um coice tão violento de Judas. Quer dizer, ele tinha profetizado isso. O que come o pão comigo, levantou contra mim o seu calcanhar. Comer o pão com Jesus fez o crime de Judas ainda mais pecaminoso, pois no Oriente é costume de comer o pão com o inimigo. Quando você come o pão com o inimigo, isso se torna um laço de amizade, você não pode mais matar aquela pessoa. Era um costume do Oriente: se eu der o meu pão para você, eu não vou mais te matar. Era um costume, e criava laços de hospitalidade e que não poderiam ser quebrados. Até nos tempos primórdios, até índios que brigavam, que eram inimigos um do outro, quando eles faziam um pacto de sangue, cortavam parte um corte superficial do seu pulso e colocavam sangue com sangue, mesmo sendo inimigo, falavam assim: agora você é meu irmão, mesmo a gente sendo inimigo, eu não posso te matar, nem você me matar. E quando alguém oferecia pão um para o outro, lá no Oriente, dizia assim: mesmo sendo inimigo, a gente agora tem laços que nós não podemos mais ser inimigos, fazer o mal um para o outro. Levantou contra mim o calcanhar, uma referência a um cavalo de má índole, que algumas vezes dá coices até mesmo da pessoa que o alimenta e cuida dele. Jesus, no caminho para o jardim, ainda disse, João 15, 15, já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai, vos tenho feito conhecer. Irmãos, Jesus estava dizendo isso para os apóstolos, e principalmente para Judas. Judas, você não é mais um escravo, você não é mais um servo, você é um amigo, porque tudo que é do meu Pai, eu tenho feito você conhecer, eu tenho revelado para você. E mesmo quando Judas chega para dar, sabe aquele beijo da traição que ficou famoso? Quando Judas chega para dar aquele beijo, Jesus, ele olha para Judas e ele fala assim: amigo, a que tu vieste? Sabe o que significa na cultura judaica, quando Jesus está dizendo assim: amigo, a que tu vieste? Jesus estava dizendo assim, Jesus sabia para que Judas estava chegando ali com aqueles homens. Jesus estava dizendo assim: Judas, tipo dando mais uma oportunidade, se você desistiu de mim, eu não desisti de você, eu vou te amar até o fim, você pode fazer o que você quiser, mas eu vou continuar te amando, eu vou continuar te amando. Os outros discípulos também abandonaram Jesus, mas ele continuou amando eles. Sua nação mandou executá-lo, mas ele continuou amando. Enquanto ele ficou estendido nu, uma postura de desgraça que humilharam a Jesus, ele continuou amando aqueles. Quando colocaram uma coroa de espinho na sua cabeça, ele continuou amando. Quando lá na cruz o colocaram, ele dizia ainda: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Jesus nos ama até o fim. Não sei de nenhum contraste mais comovente entre dois destinos humanos, irmãos, a não ser o de Pedro e de Judas. Você sabe que Pedro também negou Jesus, aquela história: antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Pedro negou a Jesus. Mas há uma diferença entre Pedro e Judas. Judas sentiu remorso e foi e enforcou-se. Pedro
teve arrependimento e ele recebeu esse amor de Deus que nos ama até o fim. Eu quero terminar essa palavra dizendo que toda vez que leio a narrativa de João, dessa última ceia, eu fico perplexo de ver que Jesus ele havia amado de uma maneira, irmãos, que ninguém amava naquela época. Abra sua Bíblia novamente em João 13. E eu quero terminar com essa palavra para passarmos para a ceia. Ora, antes da festa da Páscoa, o versículo que eu li o 1, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus, e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes, e tomando uma toalha, cingiu-se. Depois pôs água numa bacia, e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse: O que eu faço não o sabes tu, agora, mas tu o saberás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: Aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós já estáis limpos, mas não todos. Porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso ele disse: Nem todos estáis limpos. Depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: Entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu sou o senhor e mestre, vos laveis os pés, vós deveis também lavar os pés um dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Versículo 16. Na verdade vos digo, que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Não falo de todos vós, eu bem sei os que tenho escolhido, mas para que se cumpra a Escritura, o que come o pão comigo, levantou contra mim o seu calcanhar. Desde agora vou-lo digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, acrediteis que eu sou. Na verdade vos digo, que se alguém receber o que eu enviar, me recebe a mim, e quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Tendo Jesus dito isso, turbou-se em espírito e afirmou dizendo: Na verdade vos digo, que um de vós há de me trair. Versículo 22. Então os discípulos olhavam uns para os outros, sem saberem de quem ele falava. Ora, um dos seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no peito de Jesus. Irmãos, o que esta história tem a ver com a mãe de Judas? Quando eu disse que não existe amor maior na terra para simbolizar o amor de Deus, a não ser o amor de mãe, quem faz? A gente viu o primeiro vídeo aqui daquele emprego, né? Aquela entrevista de emprego que foi oferecido. Quem faz essas coisas? De lavar os pés? Quem trocou as suas fraldas? Quem te amamentou? Quem te deu papinha? Quem te deu remédio? Quem cuidou de você? Estou querendo que você entenda nessa noite que Jesus colocou a mãe na sua vida para falar com você o quanto Jesus te ama. A sua mãe
é o objeto do amor de Deus, é a expressão do amor de Deus. Aquele gesto de Jesus de lavar os pés dos discípulos, é dizendo: olha, maior é aquele que serve. Quem é maior na sua vida? Não é a sua mãe? Porque ela te serviu a vida toda. Eu quero que você entenda que Jesus nessa noite está dizendo: eu não quero simplesmente que você ache que eu vim lavar os pés, tirar a sujeira deste mundo, porque quando Jesus lavou os pés daqueles homens, ele estava dizendo: olha, eu estou tirando a sujeira de Jerusalém. Isso é fácil. A gente pode dar uma cesta básica, a gente pode fazer ação social, e a gente não faz. A gente pode cuidar das pessoas, lavar os pés das pessoas, e a gente não faz. Eu quero dizer para você que a parte nossa, irmãos, de amar e mostrar esse amor de Deus, é a parte de lavar os pés. Porque a outra parte é só Jesus que pode fazer. Ele fala assim: mas você já está lavado, Pedro. Vocês já estão lavados, apenas um. Ele estava dizendo: olha, somente há algo que Jesus pode lavar pelo seu sangue, pelo seu perdão. É o poder que Jesus tem de perdoar pecados. Só Ele pode perdoar pecados. Só Ele podia perdoar Judas. Só Ele pode nos perdoar. Por isso a ceia hoje aqui. O pão e o cálice. Jesus amou a Judas até o fim. Quero que você abaixe sua cabeça, curva a sua fronte. Jesus tem amado você? Jesus tem amado você? Jesus diz para você: eu tenho amado você e eu amei você através da sua mãe. Você não percebeu, mas eu expressei o quanto eu te amei. Eu te conheci ainda no oculto. Eu olhei para você no ventre da sua mãe. Você era ainda um corpo informe. Você não tinha sido ainda nem sido formado. Ainda dentro do útero, eu olhei para você. Eu gerei você. Eu escolhi que você nasceria. E eu coloquei você numa família. Coloquei você numa casa. Eu te dei uma mãe. Ela te amamentou. Sabe quando você esteve dentro do ventre da sua mãe por 9 meses? Sendo alimentado por aquele cordão umbilical? Aí você foi gerado, você nasceu. Você agora precisa nascer de novo. Você precisa agora estar ligado a um cordão umbilical, que é estar ligado a mim. É como a videira. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Você precisa estar ligado em mim. E o Espírito Santo é esse cordão umbilical para te ligar. É através do Espírito Santo que vai gerar a palavra de Deus dentro de você, que você vai ser alimentado. E vai conhecer esse amor profundo de Deus. Deus decidiu colocar você 9 meses no ventre da sua mãe, porque ali você foi alimentado, você foi formado, para que quando você nascesse, o amor fosse revelado. Você sabia no oculto só impressões de um amor, mas quando você nasceu, e você foi tendo entendimento, e você disse a primeira vez: mamãe, você entendeu que havia alguém que te amava, alguém que te alimentava, alguém que cuidava de você. Jesus expressou, Deus expressa o seu amor através de uma mãe. Pode uma mãe esquecer o seu filho? Eu jamais te esquecerei. Com cordas eternas eu te atraí, jamais te deixarei, jamais te abandonarei. Pai, em nome de Jesus, nesta noite, Pai,
Coloco diante do teu altar, Senhor, mães, filhos, filhas. Coloco as nossas vidas diante do teu altar, para que possamos entender que o Senhor nos amou e nos ama e vai continuar nos amando até o fim. Mas as nossas escolhas vão fazer a diferença se vamos aceitar o teu amor ou não. O Senhor amou Judas, ele rejeitou o teu amor. Quantas mães, como a mãe de Judas, talvez não entendeu como o meu filho, que foi um apóstolo, que andou com ele, pôde rejeitar o amor tão grande assim. Senhor, nós não entendemos, eu não entendo como algumas pessoas podem rejeitar o teu amor, mas nessa noite, Pai, o Senhor está atraindo filhos e filhas, dizendo: eu te amo e vou te amar até o fim. Você recebe o meu amor? Pai, como Pedro, precisamos entender que também traímos o Senhor quando andamos longe do Senhor, longe dos teus caminhos. Pai, em nome de Jesus, há filhos e filhas aqui que precisam sentir e receber desse amor do Senhor nessa noite. Há filhas, há filhos que querem nessa noite serem restaurados no amor do Pai, vestirem vestes de louvor, vestirem roupas novas, terem sandália nos pés, anel no dedo, como aquele filho pródigo que voltou para a casa do Pai. Pai, em nome de Jesus, que cada um possa entender, através deste amor de mãe, desse retrato da mãe, que o teu amor é muito maior. Pode uma mãe abandonar o seu filho? O Senhor pergunta. Isso não é normal. Ainda que uma mãe abandonasse o seu filho, o Senhor jamais nos abandona. E nesta noite, o Senhor está atraindo pessoas com cordas eternas para o teu braço, os teus braços de amor, dizendo: você é meu filho, você é minha filha. Pai, se há pessoas que nesta noite estão sendo atraídos pelo teu amor, manifesta o teu amor no coração dessas pessoas. Espírito Santo de Deus, derrama deste amor do Senhor.